O dog do Reddit. Esposa revelou que teve uma filha antes de nos conhecermos, colocada para adoção, e agora quer trazê-la para nossa casa, mesmo sabendo que concordamos em não termos filhos. E talvez o pior de tudo o que aconteceu, foi que assim que eu apenas pedi um tempo para pensar a respeito, ela me chamou de egoísta e disse, a garota vai vir, goste você ou não. Eu, homem de 40 anos, até então nunca havia duvidado do meu casamento. Foram 8 anos com a minha esposa Leia, mulher de 38 anos. Ao meu ver, esse tempo todo com ela tinha sido bastante sólido. Obviamente nada é perfeito, mas talvez não tivéssemos muitos problemas porque concordávamos em muitas coisas. Fora isso, construímos uma vida confortável juntos, fazíamos algo diferente em alguns fins de semana, gostávamos de noites tranquilas, e tínhamos o entendimento mútuo de que escolhemos não ter filhos. Desde o início, Leia sempre foi firme quanto a isso. Ela não queria crianças, e até me disse que não se via como mãe. E esse era justamente um dos motivos pelos quais nos demos tão bem. Não era apenas uma preferência. Era um pilar da nossa relação, algo que moldou o nosso futuro em comum. Por isso, eu nunca esperaria a bomba que ela jogou em mim naquela noite. Aconteceu que Leia vinha agindo de forma estranha há cerca de uma semana, distante, distraída, sempre no celular. No começo, achei que fosse estresse no trabalho. Ela estava lidando com projetos grandes no escritório, e imaginei que estivesse apenas sobrecarregada. Mas então ela me chamou para sentar à mesa do jantar com uma expressão indecifrável, daquelas que fazem o estômago dar um nó. Disse que tinha algo importante para me contar. Esperei ouvir uma confissão sobre problemas no trabalho ou talvez algo relacionado à família dela. O que eu não esperava era que ela me dissesse, com toda calma, que tinha uma filha. Eu ri no início. De verdade mesmo, pois achei que fosse uma piada estranha. Mas então logo vi o jeito que ela desviou o olhar, como os dedos se torciam no colo. Ela não estava brincando. Estava falando sério. E então ela me contou que, antes de nos conhecermos, quando era mais jovem, ela engravidou. E como era jovem e não pensava em ter filhos mesmo, ela acabou entregando a sua filha para a adoção. Disse que havia enterrado essa parte da vida tão fundo que nunca imaginou que precisaria falar sobre isso de novo. Mas agora, do nada, aquela filha tinha entrado em contato dizendo que precisava de ajuda. Fiquei paralisado, tentando processar o que acabará de ouvir. 8 anos. Foram 8 anos de casamento. E ela nunca me contou nada disso. Nunca deu sequer uma pista. Falamos sobre nossas infâncias, relacionamentos passados, medos, planos para o futuro. E ainda assim, isso, algo tão grande, nunca veio à tona. Perguntei por que manteve segredo sobre algo tão significativo quanto isso. Ela suspirou, como se explicar aquilo fosse cansativo. Disse que apenas havia feito as pazes com o passado, que pensou que nunca precisaria ser mãe. Mas agora as coisas eram diferentes. A filha, sua filha biológica que ela me escondeu esse tempo todo, estava meio que em apuros. E Leia achava que era o certo estar presente para ela agora. O modo como ela disse isso me deu enjoo. Perguntei que tipo de problema a garota estava enfrentando. Leia hesitou por um segundo, e aquela hesitação me incomodou. Mas ela me disse que a garota, que se chamava Ellie, estava passando por dificuldades. Algo sobre problemas médicos, financeiros e uma criação complicada. Falou de uma forma vaga, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas eu já via onde aquilo ia parar. Leia não estava apenas me contando uma história triste, ela já tinha tomado uma decisão. Ela queria trazer Ellie para as nossas vidas. Fiquei esperando o momento em que ela me perguntaria o que eu achava disso. Mas esse momento nunca veio. Ela já tinha se decidido. Eu só deveria aceitar. Senti um nó no estômago. Disse, o mais calmo que consegui, que aquilo não era pouca coisa, que ela havia mentido para mim, por omissão ou não, e que isso mudava tudo. Construímos uma vida baseada no que agora eu percebia ser uma mentira. Ela nunca me contou que havia engravidado, nunca mencionou ter entregue uma criança. E agora, de repente, esperava que eu aceitasse abrir a nossa casa para uma completa desconhecida. O rosto de Leia endureceu. Disse que ele não era uma desconhecida, era sua filha que ela não poderia abandonar novamente. Quase ri de novo, mas não havia nada de engraçado. Perguntei se ela já havia falado com Ellie sobre vir para cá. Ela hesitou de novo. Foi quando entendi que sim. Era óbvio que ela já tinha dito a Ellie que poderia vir, que a acolheríamos, que estaríamos ali por ela. Fiquei sem ar por um instante. Aquilo não era só uma mentira por omissão. Era pura manipulação. Ela havia feito promessas sem me consultar, sem nem me dar tempo para processar. Perguntei se tinha contado a Ellie sobre mim. Ela assentiu, desconfortável. Disse que ele sabia que ela era casada, mas que não achou necessário contar que eu não fazia ideia da existência dela. Passei a mão no rosto, sentindo como se o chão tivesse desaparecido.
Aquilo não era apenas sobre uma filha perdida, era sobre confiança também. Era sobre o fato de minha esposa ter tomado uma decisão que mudava nossas vidas sem me envolver. E agora esperava que eu não só aceitasse, mas abraçasse a ideia. Disse que precisava de tempo para processar algo assim. E então Leia zombou disso. Tempo para quê? Perguntou. Tempo para se acostumar com a ideia? Tempo para decidir se vai ser egoísta ou vai me apoiar? Egoísta. Essa palavra me atingiu mais do que eu esperava. Eu não era o mentiroso. Não fui eu quem fingiu ser contra ter filhos por anos. Não fui eu quem tomou uma decisão que mudaria nossas vidas pelas costas de alguém. E, ainda assim, de alguma forma, eu era o egoísta por não querer acolher uma desconhecida em minha casa imediatamente. Disse que aquilo não era justo. Ela me olhou como se eu fosse o irracional. Disse que achou que eu entenderia, que eu iria querer ajudar. Que eu a apoiaria, como um bom marido deve fazer. Olhei para ela e a vi de uma forma completamente diferente pela primeira vez em nosso casamento. Disse que eu não havia assinado contrato nenhum para isso. Muito pelo contrário. E então os seus olhos brilharam com algo que não consegui identificar bem, raiva, decepção, talvez ambos. Disse que não esperava que eu reagisse assim. Respondi que eu também não esperava descobrir que meu casamento inteiro fora construído sobre mentiras. Ficamos em silêncio depois disso. O peso de tudo era sufocante. Leia havia feito sua escolha. A questão era se eu conseguiria viver com ela. E, no fundo, eu já sabia a resposta. A atualização 1. Os dias seguintes foram tensos. Mal falei com Leia e, quando falava, era apenas por necessidade. O ar entre nós havia mudado, denso, carregado de algo não dito. Toda vez que eu olhava para ela, sentia como se estivesse diante de uma estranha. Fiquei repetindo nossa conversa na cabeça, tentando entender. 8 anos juntos, e ela nunca deu um único sinal sobre essa parte do passado. Nenhum deslize, nenhuma pausa suspeita. Nada. Não era só a mentira que me afetava. Era o fato de ela já ter decidido tudo sem mim. Ela planejava trazer aquela garota para nossa casa, para nossas vidas, sem sequer perguntar o que eu achava. E agora, porque eu não estava imediatamente apoiando, eu era o vilão. Eu simplesmente não conseguia entender. Leia, por outro lado, parecia perturbadoramente em paz com tudo. Enquanto eu ainda tentava digerir o choque, ela seguia em frente como se nada tivesse mudado. Ainda me dava um beijo de despedida pela manhã antes do trabalho e continuava sua rotina como se nosso casamento não tivesse acabado de se partir ao meio. Era como se ela já tivesse aceitado o resultado, fosse ele qual fosse. Ou talvez apenas achasse que eu não tinha escolha. Então veio a próxima bomba. Cheguei em casa depois do trabalho e encontrei Leia ao telefone. A voz dela estava suave e gentil de um jeito que eu não ouvia há muito tempo, o tipo de tom que as pessoas usam para confortar alguém, para fazer promessas. E então eu percebi. Ela estava falando com Ellie. Dizia que tudo ficaria bem, que a garota podia contar com ela, que teria um lugar para onde ir e que resolveriam tudo juntas. Fiquei parado na porta, apertando a maçaneta com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ela já tinha prometido a Ellie que ela poderia ficar, sem uma única conversa sobre isso comigo. Nem esperei ela terminar a ligação. Entrei direto no cômodo, deixando claro que eu estava ali. Leia se virou, surpresa, mas a voz dela não tremeu. Disse a Ellie que precisava desligar e encerrou a chamada, escondendo o telefone no colo como se pudesse apagar o que acabará de fazer. Perguntei há quanto tempo ela vinha falando com Ellie pelas minhas costas. Ela suspirou, como se já estivesse cansada da conversa, e disse que não via motivo para prolongar aquilo. Ellie viria, gostasse ou não. Foi só isso. Nenhuma discussão, nenhuma tentativa de acordo. Apenas um fato frio e direto. Perguntei se ela se importava com o que isso significava para nós. Leia franziu a testa, como se eu falasse outro idioma. Disse que já tinha explicado tudo, e que não ia virar as costas para a própria filha só porque isso me deixava desconfortável. Respondi que não se tratava de incômodo. Era sobre o fato de ela ter mentido para mim por 8 anos e agora esperar que eu aceitasse uma decisão na qual não tive voz alguma. Ela revirou os olhos, dizendo que nunca mentiu, apenas nunca contou. Eu não podia acreditar no que ouvia. Lembrei a ela que construímos uma vida juntos baseada no acordo de que seríamos um casal sem filhos. Que, se ela tivesse me contado sobre ele desde o início, teríamos tido uma conversa completamente diferente sobre o nosso futuro. Talvez eu nem tivesse me casado com alguém que escondesse algo tão grande. Ela balançou a cabeça, dizendo que isso era ridículo, que eu estava sendo dramático. Disse que eu não estava sendo dramático, estava sendo pego de surpresa. A paciência de Leia acabou. Então ela me acusou de ser egoísta, de forçá-la a escolher entre o casamento e a filha. Disse que esperava mais de mim, que achava que eu não a abandonaria quando ela mais precisava.
Abandonar, como se eu fosse o traidor da história. Perguntei por que ela se casou comigo se sempre soube que havia a possibilidade de ele voltar à sua vida. Por que fingir ser contra ter filhos se sabia que tinha uma filha em algum lugar? O rosto de Leia endureceu. Disse que realmente acreditava que isso nunca importaria, que se convenceu de que ele jamais a encontraria, e que não teria de enfrentar isso. Mas, quando Ellie apareceu, percebeu que não podia rejeitá-la. Respondi que tudo bem, ela podia fazer parte da vida da garota, se quisesse. Mas não iria me fazer sentir culpado por não querer fazer o mesmo. Ela perguntou se eu estava realmente disposto a jogar nosso casamento fora por causa disso. Olhei bem para ela e percebi que Leia não tinha a menor noção de quanto dano já tinha causado, de que eu já começava a imaginar uma vida sem ela. Disse que não era eu quem estava jogando nada fora. Era ela. Foi ela quem fez várias escolhas questionáveis nesse meio tempo. Foi ela quem decidiu como seria nossa vida sem sequer considerar o que eu queria. Leia não disse nada por um bom tempo. Mas então, por fim, afirmou que ele chegaria em alguns dias. Novamente, não disse se ela viria, mas quando. Ela deixou claro que a minha opinião não importava. Então eu resolvi sair de casa por um tempo. A atualização 2. Não voltei para casa naquela noite. Fiquei pensando sobre como ela me via, como um mero figurante nessa história toda. Enquanto pensava, eu peguei o celular algumas vezes. Havia algumas ligações perdidas e mensagens dela perguntando onde eu estava, mas nada desesperado, nada que mostrasse preocupação real. Isso doeu mais do que eu gostaria de admitir. Depois de um tempo, fui até a casa do meu amigo Mark, e passei um tempo conversando com ele, contando tudo. Ele ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, soltou um assobio baixo. Disse que, se Leia escondeu algo tão grande por 8 anos, era impossível que essa fosse a primeira vez que ela controlava as coisas pelas minhas costas. Ela já deveria ser uma mentirosa habilidosa. Apontou que ela não parecia se importar com o que eu sentia, apenas com o fato de eu não estar cooperando. Ouvir isso de outra pessoa tornou tudo pior. Tornou real. Depois de uma longa conversa, percebi que não podia evitar voltar para minha casa e enfrentar esse problema. Então no dia seguinte eu fui até lá. Quando entrei, ela me viu e levantou o olhar, me avaliou de cima a baixo e suspirou, como se eu tivesse acabado de voltar de uma birra infantil. Perguntou se eu já tinha terminado de ser dramático, e que a filha dela chegaria no dia seguinte, e que ela esperava que eu estivesse em casa até lá. Respondi que não estava sendo dramático, e que havia finalmente percebido quanto ela era uma pessoa manipuladora. Disse que vim buscar algumas coisas, mas que ela não deveria se sentir muito confortável, pois essa questão ainda não estava resolvida como ela pensava. Então fui embora, e passei o resto do dia cuidando de mim, algo que não fazia há muito tempo. Saí para caminhar, almocei fora e até comecei a pesquisar advogados online. Precisava me preparar para fazer o inevitável. E como meu dia não poderia terminar em paz, à noite ela me mandou mensagens. Me acusou de tê-la envergonhado, de tê-la feito parecer uma pessoa horrível diante de sua filha, por eu não estar lá. Disse que eu estava sendo cruel, que sabia que eu estava confuso, mas que isso não era desculpa para abandoná-la quando ela mais precisava de mim. Disse também que ele queria falar comigo, que estava magoada por eu ter me recusado a estar lá. Ainda assim, eu não respondi nada. A atualização 3. Passei os dias seguintes tentando clarear a mente. Voltei ao trabalho, mantive-me ocupado e ignorei as mensagens ocasionais que Leia ainda mandava. A maioria era passiva-agressiva. Outras, pura tentativa de me culpar. Mas eu continuei firme. Então, uma semana depois, recebi uma ligação da mãe de Leia. A atendi. A voz dela era inconfundível, com aquele tom autoritário que sempre usava quando queria consertar as coisas. Disse que tinha ouvido sobre a situação e queria saber por que eu estava fazendo tanto drama. Respondi que não estava exagerando em nada, só reagindo às escolhas que Leia fez. Ela bufou e disse que Leia só estava sendo uma adulta responsável, que ela era sua filha, independentemente de quantos anos tivessem se passado. Eu apenas lhe respondi, da forma mais firme possível, que ela mentiu na minha cara por vários anos, e que eu não aceitaria isso e ainda cuidaria da filha dela. Disse também que se ela se importava tanto, que ela cuidasse de ambas. E desliguei. E então percebi algo, eu definitivamente não estava mais lutando para consertar nada. Não estava querendo realmente convencer ninguém de nada. Eu simplesmente estava cansado dessa situação toda. Ainda mais do que antes. Mas ainda havia uma última coisa a fazer. Na manhã seguinte, mandei outra mensagem para Leia, e disse que ela tinha uma semana para se mudar da minha casa. E, se não o fizesse, eu mesmo colocaria as coisas dela para fora. Ela poderia levar ele ficar na casa dos pais, se quisesse. Mas, no que me dizia a respeito, eu estava oficialmente cansado de interpretar o papel do marido complacente. Ela ligou imediatamente. Deixei o telefone tocar.
Poucos minutos depois, começaram as mensagens. No início, incredulidade: você vai mesmo me expulsar? Sério? Depois de tudo? Depois, a barganha: podemos conversar primeiro, por favor? Você está cometendo um erro. Em seguida, veio a raiva: eu abri mão de tudo por esse casamento, e você simplesmente vai jogá-lo fora? Não pode me tirar de casa como se eu não fosse nada. Chega a ser engraçado como você muda completamente a sua percepção sobre alguém quando você tira o véu de ilusão de cima de algo. Finalmente eu a enxergava como ela era e entendia o que ela faria. E então, minutos depois, outra mensagem: ela estava certa sobre você. O próximo passo dela foi outro óbvio, que eu também pude prever. Ela começou a se fazer de vítima para o máximo de pessoas possíveis. Já tinha sido para a filha, para os pais, e fiquei sabendo que estava contando a sua versão para amigos e conhecidos em comum. Mas isso já não me importava. Ela poderia tentar me fazer sentir culpa o quanto quisesse, mas eu não iria mudar de ideia. Agora já estou efetivamente em contato com um bom advogado de divórcios, e a papelada logo estará pronta. A atualização 4. Os dias seguintes foram incrivelmente tranquilos. Leia não apareceu no meu trabalho. Não me bombardeou com ligações. Talvez estivesse processando tudo. Ou talvez estivesse armando algo. Mas depois de me lembrar do fato que ela esteve envenenando todos contra mim, e que ela ainda estava tranquila em nossa antiga casa, eu resolvi ir até lá e ser eu a lhe dar um ultimato dessa vez. Fora isso, também achei uma boa ideia para verificar se ela não havia feito nada com a casa, embora não achasse que Leia fosse do tipo que destruiria coisas por vingança. Quando estacionei na garagem, o carro dela estava lá. Respirei fundo, fui até a porta e entrei. No segundo em que pisei na sala, soube que ela estava mesmo em casa, e logo a vi no sofá, olhando para mim como se já esperasse minha chegada. A filha dela, Ellie, não estava à vista, e talvez não estivesse na casa naquele momento. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas nos encarando. Então Leia falou. Disse que sabia que eu estava com raiva, que entendia por que eu estava magoado, que nunca quis me trair. Mas eu disse que nada disso importava mais. Ela pediu para eu sentar e conversar. Respondi que não estava ali para conversar, mas para garantir que ela estivesse fazendo as malas. A expressão dela endureceu de imediato. O falso arrependimento sumiu. Cruzou os braços e perguntou se eu realmente achava que poderia pagar 8 anos de casamento por um erro. Respondi que não era um erro. Era uma vida inteira de engano. Ela bufou e disse que eu estava exagerando, que muitas pessoas tinham passados complicados, que todos tomavam decisões difíceis antes de conhecer o parceiro. Que iríamos ficar falando em círculos se não superássemos isso. Mas eu disse que jamais poderia aceitar isso. Tantas perguntas. Perguntei se algum dia ela tinha pretendido me contar. Ela não respondeu. Perguntei se teria mencionado ele caso a filha não tivesse aparecido à porta dela. Silêncio de novo. Era tudo o que eu precisava ouvir. Então eu lhe dei o ultimato, que eu demorei até demais para dar. Disse que ela tinha até o fim de semana para sair da minha casa, e que, se no dia seguinte ela ainda estivesse lá, eu mesmo colocaria as suas coisas para fora. Ela sempre soube que quando eu chegava no meu extremo, eu era capaz de fazer algo assim. Tinha certeza que ela não duvidaria agora. Leia se levantou, os olhos faiscando, e perguntou se eu era mesmo tão cruel, se eu poderia jogá-la fora como se não fosse nada. Respondi que não estava jogando fora, estava lhe dando tempo. Ela soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. Disse que eu me arrependeria, que estava cometendo o maior erro da minha vida. Eu disse que o maior erro da minha vida tinha sido confiar nela, e deixá-la entrar na minha vida. E então saí de lá. Felizmente, no 7º dia, Leia realmente se foi. Quando voltei para casa naquela noite, o lugar estava assustadoramente silencioso. Metade dos móveis haviam sumido. Alguns cômodos pareciam intactos, enquanto outros estavam completamente vazios. Fui até o quarto. Meu armário estava exatamente como eu deixara. O dela, completamente vazio. Aparentemente ela levou poucos móveis que eu comprei, mas nada que fosse um problema. Por fim, ela não deixou nenhum bilhete ou mensagem final. Há apenas silêncio. Mas talvez tenha sido melhor assim. A atualização 5. Passado mais algum tempo, finalmente chegou o momento de tratarmos da nossa separação. A reunião do divórcio deveria ser simples. Só formalidades, divisão de bens, papéis, assinaturas. Eu estava preparado, achando que Leia trataria tudo como uma transação comercial. Mas no instante em que nos sentamos na sala de conferências, percebi que ela tinha outros planos. Estava vestida com cuidado, quase como se quisesse me lembrar da mulher por quem eu um dia me apaixonei. Sentou-se à minha frente, mãos cruzadas, olhar cheio de arrependimento forçado. Mas ignorei. Os advogados começaram a revisar os documentos.
Leia mal olhou para eles antes de se virar para mim. Disse que não havia necessidade de tanta hostilidade. Disse que tivemos bons anos juntos e que não precisávamos terminar assim. Travei o maxilar, mas ela continuou. Disse que entendia por que eu estava magoado, que ambos dissemos coisas no calor do momento, e que talvez, se nos acalmássemos, poderíamos conversar como adultos, talvez até nos reconectarmos. Foi aí que perdi a paciência. Conversar como adultos? Perguntei. Onde estava toda essa racionalidade quando eu implorei para termos uma conversa real sobre o assunto? Por quê? Quando eu queria falar, você me ignorou repetidas vezes como se meus sentimentos não importassem. Leia abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Lembrei-a de que, quando ela queria algo, eu era obrigado a aceitar, sem discussão, sem negociação, apenas obediência cega. Pois agora era a vez dela. Ela queria que eu aceitasse ele, então agora, ela que aceitasse o divórcio. E ela teve tempo mais do que o suficiente para prever isso. O rosto dela empalideceu. Tentou dizer algo, mas empurrei os papéis do divórcio em sua direção. Disse que, se ela queria brincar de mãe, ótimo. Que o fizesse isso sem mim. Leia ficou em silêncio, as mãos tremendo ao segurar os documentos. Finalmente, engoliu seco e perguntou se era realmente o fim. Perguntou uma vez mais se eu ia jogar tudo fora por um erro. Respondi, pela última vez, que ela já havia jogado tudo fora no momento em que mentiu para mim por 8 anos, e também ao me chamar de egoísta por não aceitar isso. E, sem esperar mais uma palavra, assinei o documento, me levantei e saí da sala. Finalmente estava tudo acabado. Agora, passados alguns dias de descanso e reflexão, não me restam dúvidas de que tomei o caminho certo. Do contrário, eu teria me anulado completamente, e estaria vivendo uma vida que eu jamais desejei. Agora estou livre para buscar o que realmente desejo. Edite. Apenas a título de curiosidade, já que algumas pessoas também me perguntaram sobre isso, fiz uma verificação completa dos antecedentes dela, com a ajuda do meu advogado. Descobri que ela já havia sido casada antes, aparentemente por apenas uma semana, sendo um casamento que foi anulado. Mas não consegui descobrir o motivo disso. E também descobri um outro detalhe que, de certa forma, talvez deixe a situação ainda pior. O detalhe é que ela não era casada com o pai de Ellie. O pai era outro cara que eu nem sei quem é. No meio daquela confusão toda, nem cheguei a perguntar, e com certeza não será agora ou no futuro que eu perguntarei. Comentários sobre o relato. Achei impressionante como o Op foi completamente atropelado por essa situação que ele jamais poderia prever. E foi um golpe emocional bem na boca do estômago, vindo de dentro da própria casa, e da pessoa que ele dizia mais confiar. A revelação de uma filha oculta é definitivamente o tipo de revelação que destrói não só um casamento, mas também a percepção que o homem tem de si mesmo e das escolhas que fez. Qualquer um se sentiria um trouxa, ainda mais com ela continuando a tentar manipulá-lo, o chamando de egoísta e coisas do tipo. E como o Op descobriu ao final, ela tinha ainda mais segredos ocultos em seu passado, ou esqueletos no armário, como muitos gostam de dizer. Tudo isso deixa ainda mais claro que dificilmente ela se arrependeu, e que o Op com certeza tomou o melhor caminho ao se divorciar dela. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.